volta agora, vamos meditar na Palavra de Deus nesta manhã tão linda que o Senhor nos deu. Se você está com a sua Bíblia na mão, se você está ao alcance da sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura conosco. Nós vamos ler um texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 15, e nós vamos ler do versículo 38. Diz assim a Bíblia: E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Amém. O que nós acabamos de ler faz parte de um contexto em que, quando o Senhor Jesus estava na cruz, e ali ele expirou o seu espírito, e ali ele morreu na cruz para pagar por todos os nossos pecados, o véu do antigo santuário rasgou-se de cima a baixo naquele momento. O véu rasgou-se e não fazia mais separação do Santo dos Santos. O que quer dizer isso, amados? Isso quer dizer que, na antiga religião dos judeus, eles tinham que fazer práticas de boas obras e de celebração e de sacrifício para poder entrar na presença de Deus e ouvir a voz de Deus. Era uma coisa muito complexa. Havia ali o santuário, ali o templo. Então tinha dividido em três partes: o átrio exterior, o santo lugar e o santíssimo lugar. E este véu que se rasgou, ele se encontrava entre o santo lugar e o santíssimo lugar. Então o que aconteceu? Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, ele desfez a separação do pecado que separava a presença de Deus do homem pecador. Porque para se chegar ao Santo dos Santos, só se chegava um homem só, que era o sumo sacerdote, uma vez por ano, com sacrifício, com sangue nas suas roupas, com sangue nas suas mãos, ali consagrando com sangue de animais que eram ali exigidos para o sacrifício. E o povo não podia entrar ali, somente aquele homem entrava, e ali naquele lugar, onde se encontrava apenas o altar do incenso e a arca da aliança, e a arca tinha uma tampa chamada propiciatório, que era feita de ouro maciço, batido de uma peça só, com dois querubins virados um para o outro, de asas abertas, cobrindo o rosto, inclinados e reverenciando a Deus. E ali no meio dos querubins se manifestava o Shekinah de Deus, a nuvem de glória de Deus, que vinha ali naquele lugar, e Deus falava com o povo naquele lugar. E ali o povo tinha separação do véu, porque os sacerdotes iam até o santo lugar, e o povo saía até o átrio, onde sacrificavam os animais, onde tinha a pia da lavagem, que eles podiam ali estar ali, mas dali para adiante, já no lugar santo, ou seja, mais profundo, mais para dentro, só entravam os sacerdotes, e lá no Santíssimo Lugar só entrava o sumo sacerdote. E quando Jesus morreu, esse véu se rasgou. O que significa, amados? Que a antiga religião foi totalmente destituída, que as obras humanas foram totalmente destituídas, que o sacerdócio que estava sobre os ombros de homens normais, homens comuns como eu e você, foi destituído. Nós não cumprimos, os antepassados não cumpriram com as suas obrigações com o sacerdócio, e por isso aquela religião não servia mais. A lei mosaica não servia mais. Por quê? Porque o Senhor Jesus tomou o lugar de nós, os seres humanos, que prevaricamos no sacerdócio. Ele se tornou sacerdote e ele chamou para si a responsabilidade do sacerdócio. E então, quem tem a Jesus, quem recebe a Jesus, já recebe o altar pronto, restaurado. A glória de Deus está nele. Quando nós recebemos a Jesus, recebemos a obra pronta de Deus para a nossa vida. Porque a obra do homem perdeu todo o valor para Deus. A Bíblia diz que não é por obras que nós alcançamos a graça. Em Romanos capítulo 3, eu quero ler com vocês, que diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras de lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas,
para que todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Olha que bênção! Então o homem, pela lei, foi revelado o pecado do homem e a incapacidade do homem de se santificar por suas obras. Então as obras perderam todo o valor e aquela religião perdeu todo o valor, porque afinal de contas, a parte mais importante, a essência daquela prática antiga era justamente chegar o grande dia de poder o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos e falar com Deus e ouvir a voz de Deus. E aquilo perdeu todo o sentido depois que o véu foi rasgado, porque então não fazia mais separação. Então não há mais separação entre nós e Deus, por Jesus, que restaurou a nossa comunhão, a nossa comunicação, a nossa aproximação com Deus. Então, irmãos, não existe mais véu. Ninguém pode se colocar como véu entre você e Deus. Hoje você pode, aí mesmo onde você está, em qualquer circunstância, você pode aí invocar o nome do Senhor e você pode ter a comunhão com Deus e a resposta de Deus no seu coração, seja onde você estiver. Se você estiver na sua casa, se você estiver no seu trabalho, se você estiver em qualquer